Estamos em Câmara de Lobos e estamos nas instalações de um dos mais reconhecidos produtores de vinho Madeira. Nuno, esta é uma história que não começou propriamente ontem. Não, tem muitos anos e estamos aqui com Humberto Jardim, administrador da Henriques e Henriques, e que se calhar pedimos para nos contar um pouco então desta longa história da Henriques e Henriques. De facto, a Henriques e Henriques teve o seu início em 1850. Nós, tradicionalmente, éramos produtores de vinhas, ou seja, as terras que haviam sido dadas à família, nós provimos de uma família de militares que, entretanto, se fixaram aqui em Câmara de Lobos, receberam uma série de propriedades e começaram a explorá-las nas vinhas. Vendíamos o produto dessas vinhas aos mercadores ingleses que fizeram a internacionalização do vinho da Madeira. Depois do Oídio em 1852 e da Filoxera em 1872, nós começamos a ter a necessidade de intervir diretamente no mercado, até porque muitas dessas famílias saíram da Madeira e nós ficamos reduzidos muito àquilo que efetivamente podíamos começar a fazer. Portanto, em 1913 iniciamos a nossa atividade propriamente dita como produtores de vinho sob a nossa marca, portanto foram os filhos do João Gonçalves Henriques que juntaram-se e fizeram aqui, a palavra Henriques e Henriques são os dois irmãos Henriques que deram origem a esta empresa. Não foi uma empresa que nasceu à bomba, apesar de eles terem esse passado militar. Não foi também por falta de imaginação, já percebemos que acabou por ser Henriques e Henriques, mas a partir de que momento é que vocês deixaram o Funchal e vieram para aqui, para a Câmara? Ou seja, o Funchal, nós tínhamos umas excelentes instalações no Funchal. O problema é que estávamos localizados numa área de circulação forte, que alargou, e perdemos a possibilidade de descarregar os contentores no nosso armazém, que anteriormente era relativamente fácil, mas essa rua passou a ter duas faixas e nós quase que tínhamos que pedir licença à Câmara cada vez que queríamos movimentar ou carregar contentores ou descarregar contentores. Fazia todo o sentido vir para estas instalações, até pela exposição solar que nós temos, e era aqui que nós inicialmente vinificávamos. Portanto, a partir de uma determinada altura fez sentido construir isto aqui, nós construímos isto, acabamos em 1994, mudamos todas essas instalações do Funchal para aqui, para a Câmara de Lobos, e foi uma escolha extraordinária, porque, como sabe, nós temos esta fachada de vidro exposta ao nascer e ao pôr do sol, portanto temos uma temperatura média dentro do nosso armazém sem grandes amplitudes, o que nos faz, em termos do envelhecimento e da concentração dos nossos vinhos, uma vantagem extraordinária. A deslocação foi positiva. Extremamente positiva. Nós saímos de uma situação difícil, até porque estávamos no centro do Funchal, passar a ter melhor facilidade de acesso às vias de distribuição aqui na Madeira e, no fundo, há um espaço que de facto já foi designado para a adega de vinhos com outras características que não aquelas do Funchal, que já se tornavam insuficientes para a nossa dimensão. Humberto, nós antes do início desta conversa estávamos a brincar em off, a dizer que por vezes chega a ser quase difícil definir aquilo que o Humberto faz na empresa de família, porque para além da administração também cuidam e bem dos vinhos que faz e calculamos nós que conheça como a palma das mãos cada um destes casos. Repare, a gestão de uma empresa de vinhos é a gestão de uma empresa de capital intensivo, portanto, se começar por ser gestor e tiver a preocupação de como gerir uma empresa destas, a primeira atenção que se vai dar é precisamente aos estoques, porque nós temos que imobilizar muito vinho, temos que fazer uma imobilização de capital em cima destes vinhos durante muitos anos. Note bem que um vinho nosso, vintage, considerado garrafeira, tem um mínimo de envelhecimento de 20 anos. Portanto, qualquer um dos vinhos da Madeira tem que ter alguns anos de investimento. Vamos testar os seus conhecimentos. Qual é o vinho mais antigo que tem aqui em armazém? Em armazém, ainda em estoque, nós temos o 1928 Cercial. Ainda está, digamos, quando digo em estoque, em casco. Logo a seguir temos o 1932, quer dizer, há 20 anos, eu ainda lhe diria que tinha alguns de 1800. Neste momento já não temos nenhum de 1800 ainda em casco. E como é que é a gestão aqui deste armazém? A periodicidade com que o Humberto tem que provar aqui estes cascos todos? Não, nós não provamos os cascos todos, ou seja, no processo evolutivo vamos acompanhando os vinhos. Digamos que eu se tenho um vinho de 2010, eu terei provado durante o primeiro, o terceiro, o quinto ano, o sétimo ano,
Mas não são vinhos que a gente esteja constantemente a provar, até porque não faz sentido. Porque se nós não estamos a ter a ideia de os engarrafar naquela altura, faz apenas sentido na decisão. Isto é, se vamos mudar a localização, se vamos eventualmente limpar os cascos, porque aí uma das coisas que nós fazemos sempre é fazer a limpeza dos tartaratos e pôr os cascos sempre em condições de comunicação com o exterior. E isso implica a prova dos vinhos, ver o que é que aconteceu até uma determinada data. Mas não é uma situação de nós termos 300 vinhos para provar todos os anos, não faz sentido nenhum. Para nós a prova é mais no loteamento, no processo depois de se fazer uma escolha dos vinhos que se pretendem lotear, provar um por um e a seguir fazer o loteamento, fazemos a prova final, a afinação, e é isso que faz toda a diferença. E há aqui também um pormenor importante e muito interessante que é a tanoaria. Sem dúvida, nós investimos imenso na nossa tanoaria, temos uma tanoaria tradicional, mas com um acompanhamento de tanoeiro profissional, e para nós foi sempre muito importante, até porque como nós fazemos o tratamento de cascos para o whisky finish, nós temos cascos que vêm de várias partes do mundo. Nós temos cascos que vêm de conhaque, que vêm de armagnac, que vêm de vinhos de mesa e que nós temos que os preparar para poderem ser envelhecidos com vinho da Madeira e conferir também ao vinho da Madeira as características melhores daquilo que nós procuramos, porque estes vinhos depois vão ser utilizados. E nessa perspectiva nós tivemos que, de facto, investir muito na tanoaria e, por outro lado, até o nosso património dos cascos mais antigos são sempre mantidos com muito cuidado, porque para nós não faz sentido estar a envelhecer vinhos em cascos sujos, ou direi assim, não propriamente sujos, mas com grandes quantidades de depósito. Nós temos que abrir estes cascos, fazer a limpeza dos tartaratos, voltá-los a colocá-los numa situação capaz de poder evoluir os vinhos de uma forma positiva, sem influências negativas por aquilo que são a decantação de cada um destes vinhos. Vamos à melhor parte desta conversa, que é, Humberto, começarmos a provar vinhos. Temos aqui 3, vamos começar pelo primeiro, um 2007, Verdelho. Sim, este para já é um vinho para nós com alguma particularidade, porque é produzido das nossas próprias vinhas, na Quinta Grande. Ou seja, nós na Quinta Grande temos uma propriedade com 10 hectares, uma propriedade onde temos a unidade de produção, recebemos lá as uvas, vinificamos, fazemos todo o processo inicial até que os vinhos sejam selecionados para o envelhecimento neste armazém, porque aqui só se faz envelhecimento em canteiro. Quinta Grande, que se localiza precisamente na freguesia da Quinta Grande. Nós chamamos a Quinta Grande porque praticamente o maior vinhedo que ali está é o nosso. E julgo que sim, neste momento julgo que sim. São um pouco mais de 10 hectares e todo verdelho. Nós já testamos outras castas ali, mas de facto aquele que melhor se deu entre 350 metros e 700 metros de altitude, em terraços, espaldeira, a condução em espaldeira, de facto o resultado melhor para nós foi o verdelho. E eu particularmente tenho uma especial atenção ao verdelho, porque é um vinho que, como vão ver, é um vinho que tem um açúcar residual que nunca se sobrepõe. Ou seja, não se pode esconder nada por detrás do açúcar, por detrás da acidez. Nós temos uma casta que, se fizermos o triângulo álcool, integração do álcool, acidez e açúcar residual, nós temos um sabor muito próprio, digamos que será o vértice deste triângulo, e que reflete muito a nota da laranja confitada, da nectarina, do pêssego. São notas muito próprias dos frutos mediterrâneos e que são, penso eu, aqueles que se refletem muito nas condições edafoclimáticas da Madeira. O verdelho, de alguma forma, nomeadamente aqui na Ilha da Madeira, acaba por ser das castas mais fáceis de trabalhar, independentemente daquilo que nós quisermos obter, isto é, acaba por ser das castas com maior plasticidade que existem na Não é. Não. De longe, a tinta negra tem a maior plasticidade. Ou seja, eu quando digo esta plasticidade é que nós com tinta negra podemos produzir vinhos secos, meios secos, doces, meio doces, e é precisamente aquilo que nós fazemos na linha dos 3 anos, dos 5 anos. O verdelho apresenta características que, se nós deixarmos evoluir muito para o açúcar, vamos esconder a tal frescura, a tal leveza da fruta mediterrânica.
E eu acho que quando refere esta plasticidade, acho que precisamente o verdelho é daqueles que é mais rígida relativamente à sua condição originária da casta. Nós temos... Tem que ser sempre tratada com alguma delicadeza. Eu acho que as senão castas fica todas devem ser, mas particularmente o verdelho e também o terrantesco. São castas que têm um açúcar residual, por isso é que nós o classificamos como um meio seco, mas tem um açúcar residual que quase desaparece, apresenta-se como o sustento, digamos assim, do apoio entre o álcool e a acidez e a frescura. Temos que ver isto desta maneira, e a frescura. Porque se não sair desta forma, nós perdemos facilmente aquela tal fruta que vai evoluir ao longo dos anos num processo de oxidação fenólica, mas que nos vai transmitir uma identidade que é muito clara relativamente às outras castas. Nós podemos confundir talvez um boal com uma alvazia quando seja muito velho, quando seja concentrado em termos do açúcar, se eventualmente ele tenha perdido muito ao longo dos seus anos de envelhecimento e tenha concentrado, mas muito dificilmente a gente consegue confundir um verdelho. Este aqui é impressionante, a frescura e a boca deste vinho é... Sim, é um vinho que fala connosco, um vinho que se impõe, tem bastante caráter, a fruta está viva, porque estamos a falar de um vinho apenas de 2007, ainda não teve uma alteração fenólica substancial, mas mostra-se muito equilibrado, o álcool bem integrado, foi já envelhecido em cascos escolhidos, naturalmente, e eu acho que este vinho reflete bem o nosso trabalho, no fundo a dedicação que nós temos tido, desde o porta-enxerto até ao vinho que está dentro do copo. Poderei dizer que eu conheço este vinho desde que ele foi plantado até o seu processo no milagre da natureza, a fotossíntese e tudo aquilo que o levou à colheita e à produção do vinho nos termos em que está. E um verdelho cheio de finesse. Vamos passar ao segundo vinho, um Boal. Curiosamente, há aqui um hiato de 10 anos. O primeiro é em 2007, sim, o segundo é um 97. Nós estamos a progredir aqui, no fundo, para mostrar a evolução do vinho, naturalmente que não na mesma casta, mas mostrar em diferentes castas, diferentes aproximações. Eu direi que o Boal é a casta provavelmente mais fácil, porque todos nós temos algumas referências desde que somos pequeninos, que fomos pequeninos até o dia que crescemos. E se à primeira vista vos fizesse refletir a nota do toffee, do caramelo, eu acho que é a primeira coisa que facilmente vão identificar nestes vinhos. Depois vão conseguir entender, devido ao processo oxidativo que ele já foi submetido, vão começar a entender algumas notas de especiaria que vieram mais tarde. Estamos a falar de um vinho que já tem alguma idade, acho que já reflete, em termos efetivos, digamos, a curva em que nós encontramos ainda alguma fruta residual que ainda não foi totalmente oxidada e já passamos a ter umas notas dos aldeídos, das formações que ocorrem depois de toda a oxidação fenólica ter acontecido. E isso é que é o brilhante deste vinho, é conseguirmos identificar a casta, termos estas notas do caramelo, são referências fáceis para nós, das tâmaras, das passas, tudo muito fácil, um vinho que se combina com uma enorme facilidade, desde a salada de frutas, aos crème brûlée, todas as sobremesas são muito fáceis de combinar com este vinho, mas já encontramos aqui alguma complexidade que se calhar sentamos na porchezinha da nossa casa ou na nossa varanda, fumamos um charuto e conseguimos degustá-lo com uma excelente combinação deste vinho. Depois de ter bebido este vinho, parece que apanhei um choque elétrico, porque ele tem uma boca impressionante. Aí está. Você já conseguiu encontrar aí as notas da madeira, a concentração, e ele impôs-se. Nós não falamos com esse vinho fala connosco. Isto é outra coisa que também é importante para quem nos vai vendo. Um vinho como este, é um vinho que nós adquirimos hoje, devemos bebê-lo durante os próximos meses, é um vinho que adquirimos hoje, é um vinho que podemos guardar durante largos anos da nossa garrafeira. Eu tenho duas perspectivas em relação a isso. Se eu lhe disser para adquirir hoje e beber daqui a 10 anos, é sinal que eu não vou vender este vinho durante os próximos anos. Portanto, eu quando lhe digo, compre este vinho e beba-o já, que é para comprar mais, porque ele é tão bom e tenho a certeza que você vai querer mais. Agora, se me pergunta se este vinho tem longevidade, este vinho tem uma longevidade incomparável. Estes vinhos têm um nível de acidez extremamente marcado. É a acidez que previne a combinação do oxigênio, no fundo, e estes vinhos, de facto, a gente abre e serve e torna a servir passados 6 meses e continuamos a ter um vinho de excelência. Já sofreu tudo aquilo que haveria para Sim, sofrer. eu costumo às vezes dizer, nós escravizamos os nossos vinhos a um nível que eles perguntam no fim, o que é que tu queres mais de mim? E é quando a gente já não quer mais nada dele que ele está no ponto de ser engarrafado.
Uma boa abordagem, sem dúvida. Vamos ao terceiro, e agora vamos a um Terrentez de 1976. Exatamente. O Terrentez para nós é uma casta muito especial, ou seja, esta casta esteve quase extinta da Madeira. Nós investimos num dos nossos vinhedos, onde tínhamos inicialmente tinta negra, depois substituímos, misturamos um bocadinho de boal, mas numa determinada altura achamos que poderíamos experimentar o Terrentez, a ver o que é que dava, porque é um vinhedo muito bem colocado em vale, tem uma exposição solar que não é contínua, ou seja, o vale abre, a exposição solar na parte da manhã é extraordinária, mas depois na altura do maior calor a exposição solar vai-se, porque nós temos uma zona lateral onde esse vale protege o próprio vinhedo. É verdade que neste momento o Terrentez é uma espécie de prazer egoísta para a Henriques e Henriques, na medida em que a empresa tem mais de 50% do Terrentez disponível na... Nós temos muito mais de 50%, mas não é um prazer egoísta. Eu acho que o Terrentez é uma casta que faz parte da Madeira e devia de ser muito mais acarinhada. O problema é que, de facto, o viticultor olha para o Terrentez com uma baixa produtividade e diz, bom, o que eu posso usufruir de uma outra casta, até mesmo da tinta negra, não tem nada a ver. E sabe, nós temos dois romances. Nós temos o romance do winemaker, que quer fazer vinhos da casta A, B ou C, da data tal e tal, mas depois temos o romance do viticultor, que quer saber ao fim de uma vindima quanto é que pode ter no seu bolso. Portanto, ele faz contas, não quer saber se é de Terrentez, se é de Verdelho, se é de Boal ou Malvasia. Ele quer saber qual é aquela que lhe dá maior produtividade e, por outro lado, qual é aquela que as pessoas, as empresas, os produtores querem comprar. Não faz sentido que eu esteja a competir com alguém que tenha um nível de rentabilidade muito mais elevado com uma casta qualquer, seja ela qual for, e eu escolher aquela que menos rentabilidade tem só porque tenho uma determinada paixão por ela. Portanto, eu direi que a Henriques fez esse investimento, fez um investimento na casta porque, de facto, nós temos uma particular estima por esta casta e acho que ela dá um vinho Madeira diferente. Aquilo que vocês vão notar aí, quando nós falamos anteriormente das notas frutadas, quer seja notas frutadas mediterrâneas, tropicais, notas mais complexas no que diz respeito às frutas passa, nós aqui encontramos notas florais. Nós encontramos, por exemplo, ainda para além disto, a amêndoa branca. São notas diferentes, é um vinho quase que se poderia dizer que é um véu de seda sobre todos os outros vinhos, porque ele é leve, mas impõe-se, continua a mostrar bem as suas características e nós não conseguimos, nas nossas referências, com muita facilidade caracterizar o vinho. É mais o vinho que nos caracteriza a nós, porque gostamos dele, mas quando nós queremos dizer este vinho é isto ou é aquilo, faltam-nos referências. Ele é tão complexo que se torna difícil de... É austero. É um vinho cheio de garra. Atenção, nós estamos a falar de um vinho de 1976. É um vinho que já concentrou, já perdeu água, já perdeu álcool, já ganhou maior densidade. O extrato seco deste vinho já reflete um conjunto de efeitos que passou por um processo oxidativo na alteração fenólica da fruta inicial para agora encontrarmos algumas coisas que nós não queríamos de maneira nenhuma em nenhum outro vinho de mesa, mas que no vinho da Madeira é precisamente o adequado. Nós precisamos, quando os vinhos envelhecem a determinada altura, as pessoas quase precisam educar o seu palato, porque vão receber informações das especiarias, aquela referência ao Sotolon e a outras. Essas especiarias precisam ser educadas. Nós não vamos num mercado de especiarias e provamos as especiarias. Nós apenas pelo nariz já sabemos exatamente onde é que estamos. E é um pouco o que estes vinhos refletem. Nós, a certa altura, já começamos a entrar numa complexidade tal que precisamos ter experiência de prova para poder distinguir aquilo que estamos a provar. Sim, é mais um vinho interminável na boca, é impressionante. É um vinho muito persistente, é longo, depois muito bem estruturado. Digamos que todo ele integrou. O vinho é extremamente sensível, como sabem, porque se nós virmos um vinho, ele está constantemente a querer perder qualquer coisa, seja o álcool, seja a água, ele está constantemente a querer separar-se. Nós, se pegarmos num copo de leite e um copo de café e misturarmos, temos um produto que é inseparável, não há reação química que volta a separar o café e o leite novamente. Mas no vinho nós conseguimos separar tudo. Nós fazemos uma destilação, tiramos-lhe o álcool todo, continuamos a destilar, perdemos a água e a partir de uma determinada altura temos um creme. Portanto, temos o what was left, aquilo que os ingleses diriam. E eu diria que este é daqueles vinhos, naquelas situações de jantares, digamos assim, um bocadinho mais demorados, em que já ultrapassamos o capítulo da sobremesa, muitas vezes até já ultrapassamos o café, ficamos a pensar, e agora, que vinho é que poderia encaixar aqui? Poderia
arranjar um destes. Absolutamente. Este é um vinho, é uma escolha para quem já sabe o que vai escolher. Ou seja, primeiro, falar a palavra madeira é o fundamental, escolher uma madeira. Mas depois, o madeira como se identifica pela própria casta, nós temos que ter a referência do que é que representa cada uma das castas para nós. De maneira que a gente possa dizer, eu apetece-me uma malvasia por isto, ou apetece-me um cercial por aquilo, ou um terrantês por aquele outro. E eu direi, como o terrantês é extremamente raro, as pessoas precisam de muito e muito mais provar os terrantês, de maneira que cheguem a uma altura e digam, não, o terrantês de facto é uma coisa diferente. É incomparável dentro dos vinhos fortificados, é incomparável, porque a casta revela-se de facto de uma forma única. Nós digamos que podemos dizer que o estilo de uma casa se pode definir na forma como vinifica as 4 castas principais da linha branca dos vinhos da Madeira, mas quando toca a Terrantês, o Terrantês é um vinho de facto que ele marca a sua forma de estar em qualquer uma das casas. Humberto, nesta sua já longa passagem aqui pela Henriques e Henriques, pelos vinhos da Madeira, e tendo também contribuído para uma nova fase de vinhos fantásticos e que contribuiu muito para esta afirmação também dos vinhos de Madeira. Qual foi assim o momento-chave, ou o momento que considera que foi mais marcante? Olha, eu vou-lhe dizer, o momento mais marcante para mim foi, eu trabalhei durante 17 anos com uma pessoa extraordinária em termos dos conhecimentos que tinha e da capacidade de prova, que era o Luís Pereira. Foi o winemaker desta casa durante 41 anos. E uma coisa é ir acompanhando este homem que dizia, vamos fazer assim, vamos fazer assado. E o vamos, parecia que eu fazia parte da decisão. Mas no dia em que ele me disse, olha, eu agora não posso decidir porque tenho que estar fora, por razões pessoais, toma conta da vindima, resolve e decide. Neste dia eu senti como que, isto parecia fácil enquanto ele ia ao meu lado, mas agora eu que tenho que decidir o que é que vou parar em termos de fermentações, o que é que vou fazer em termos de vinificações. Apesar de já ter tido muita experiência ao lado dele, era uma decisão que, se falhasse qualquer coisa, punha em causa milhares de litros. E esse foi o momento mais difícil, ou seja, tomar decisões de forma independente, sem ter alguém que me levasse pela mão. Esse foi dos momentos mais marcantes, porque, logicamente, as empresas passam por dificuldades, por investimentos, por alocações de capital, por tudo aquilo que a gente já sabe que as empresas passam. Mas na produção, eu não estava a adquirir um produto feito. Eu adquiria uvas e tinha que ter a responsabilidade de as transformar em vinho, mais na assinatura Henriques e Henriques. Ou seja, naqueles anos todos, o Luís Pereira ficou convencido que me tinha transmitido tanto o quanto possível de manter a coluna vertebral, digamos assim, o DNA, se é que se pode pôr as coisas desta maneira, do estilo Henriques e Henriques. Portanto, foi depois sentir que a aprovação dele foi ótima em relação àquilo que eu tinha feito, mesmo tendo tomado algumas decisões que provavelmente seriam um pouco diferentes, porque cada um de nós é diferente, mas ter a aceitação da parte dele foi extremamente gratificante. E Humberto, por falar em estilo, em curtas palavras, como é que define o estilo dos vinhos de Madeira da Henriques e Henriques? Olha, eu direi que... Eu às vezes tenho uma expressão que é quando os anjos querem agradar a Deus, eles servem-lhe vinho Madeira. Mas quando eles bebem entre eles, bebem Henriques e Henriques. Já sabemos que os vinhos da Madeira têm um futuro promissor, aliás. Provamos aqui 3 que demonstram isso. Mas como é que conseguimos agarrar ou trazer para o vinho Madeira novos consumidores? Bom, nós temos que, primeiro do que tudo, há bocadinho, quando eu sublinhei a diferenciação das castas, é um dos fatores fundamentais para nós chegarmos ao consumidor mais jovem. Ou seja, os consumidores mais jovens, os millennials, se é que se pode pôr as coisas desta maneira, são pessoas que gostam de saborear a vida com alguma simplicidade, mas gostam de saber o porquê e o para quê. Se eu lhes disser Madeira e não lhes disser para que serve, eles nunca vão combinar com os queijos, com os chocolates, com as sobremesas, com seja o que for, com os consumés, com os patês, com tudo isso. Se eu conseguir identificar de uma forma clara o que é que cada uma destas castas representa para nós e porque é que nós as vinificamos desta maneira, porque pensamos não só em bebê-las, mas também em combiná-las, as pessoas vão perceber e se calhar vão ver
uma unicidade relativamente à amplitude de combinação que a madeira tem. Porque nós temos muito poucas coisas em termos de food matching que não sejam compatíveis com o vinho da Madeira. Agora, em geral, se nós vamos ao consumidor e lhe perguntamos se ele sabe qual é o sabor da casta cercial, ele é capaz de ficar um pouco confuso, é capaz de dizer, nós começamos pelo açúcar residual e dizer, esse é o seco da Madeira. Sim, mas a que é que sabe? Como é que você combinaria isso? A ligação entre aquilo que nós colocamos no rótulo, que no fundo é a própria casta, que nós defendemos tão arraigadamente, e depois não transmitimos que esta casta tem características fenólicas que são ótimas para celebrar a vida desta ou daquela maneira. E qual é a forma mais fácil então de pôr uma pessoa que não conhece vinho da Madeira, um jovem? Primeiro provar. Perceber, em primeiro lugar, o que é a referência desta gente nova, porque primeiro nós temos que perceber se estamos na entrada de gama com uma pessoa jovem que não tem muitas referências ou pertence a outras culturas, nós não podemos ter o mesmo nível de comunicação daquilo que nos sabe a nós, porque alguém que nunca tenha provado um crème brûlée, se nós vamos lhe oferecer um boal para combinar e dizemos isto é muito bom com crème brûlée, ele olha para nós e diz, está bem, não adianta nada porque eu não tenho esta referência. Portanto, identificar o target é fundamental, de maneira que nós, tendo a grande virtude de ter uma entrada de gama de 3 anos e de 5 anos vinificada muito de forma similar ao cercial, ao verdelho, ao boal, ao malvasia, porque, logicamente estas castas representam apenas 15% do que nós produzimos, a tinta negra, com esta plasticidade tal que referi há bocadinho, de podermos oferecer assim, chegamos a um consumidor que mais facilmente vai perceber aquilo que lhe sabe bem. Não é? Se ele vai comer um queijo numa linha seca, ele vai a combinar um dos nossos vinhos, mais também na linha seca, ou vai comer uns chocolates, ou vai comer umas tartes, qualquer coisa que tenha notas de caramelo, ou mesmo os consomés ou os patês, e vai utilizar as nossas diferentes castas, consoante ele começa a ter memórias, referências. Porque nós temos algumas castas, mesmo as nacionais, na linha dos fortificados, que qualquer um, se recordar delas, imediatamente associa-as a um tipo de consumo. E essas são provavelmente as castas que se revelam através de um estilo, mas não através da casta. Nós fomos por um caminho diferente. Nós revelamos as nossas castas e depois damos-lhe uma evolução que é muito difícil obter em qualquer outro vinho, devido à forma como nós envelhecemos os nossos vinhos. Nós temos vinhos, não há muitos anos, falava-se com facilidade de vinhos de 1800, hoje cada vez menos, mas há 25, há 30 anos, nós ainda falávamos de vinhos de 1700. O vinho Madeira é a história e ficamos a conhecer também através do copo boa parte da história do passado e algumas pistas também do futuro da Henriques e Henriques. Um brinde a Henriques e Henriques. Cheers. Obrigado.